Olá, está no ar o programa Todos os Grãos e hoje aqui nós vamos falar sobre a safra 24-25, estimativa aí 128 milhões de toneladas de milho. Se confirmar, será então a segunda maior da história. Também vamos falar aqui no programa do cenário para a atividade agropecuária 25-26 aí para o milho, diante de um menor orçamento federal, corte no seguro rural, previsão aí, proposta do governo em aumento do imposto de renda para a letra de crédito do agronegócio. E sobre esses assuntos eu vou conversar com o Paulo Bertolini, que é presidente da Abramilho. O Paulo já chegando aqui com a gente, muito bem-vindo. Obrigado, Simone, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, viu, Paulo? Para a gente iniciar a nossa conversa aqui, antes eu já queria começar falando, né, dessa colheita, né, que já iniciou, a expectativa aí para uma segunda safra, antes da gente chegar nos assuntos mais densos. Então, é uma expectativa de uma safra boa, comparada ao ano passado, que nós tivemos perdas, né, por questão climática em algumas regiões. Esse ano, essa segunda safra vem exibindo um potencial de produtividade bastante bom, e o que nos faz ficarmos otimistas em relação ao volume total que o Brasil deve produzir esse ano, que deve chegar muito próximo àquilo que a gente produziu em 2023, né, na safra 22-23, foi um pouquinho mais de 130 milhões de toneladas. Então, se tudo correr bem, a Conab está indicando 128 milhões, algumas consultorias dando acima de 131 milhões. Então, a gente vai ficar nessa faixa e que é muito bom, porque o agricultor precisa colher bem para estimular ele a continuar produzindo e para compensar um pouco dos preços tão baixos que hoje o milho tem recebido, né? Em função dessa pressão justamente do momento da safra. Pois é, como a gente colocou aqui, essa colheita é uma colheita muito boa aí, o setor, né, os produtores estão otimistas, a Conab fala em 128 milhões de toneladas de milho, outras consultorias, como você bem colocou aí, apontando uma produção um pouco maior, mas tem isso, o preço, o milho, não é, diante dessas possibilidades, expectativa aí de produção, o preço não está nada bom por enquanto, né, Paulo? Então, é natural que no momento da safra esses preços eles caiam muito pelo fato do produtor não ter onde armazenar. Então, muita gente, muitos produtores, principalmente médios produtores, nesse momento da colheita da segunda safra, eles chegam ao mercado ofertando, quase que tentando se ver livre da sua produção, justamente porque não tem onde processar essa produção. Não tem secadores, não tem armazéns suficientes, e aí ele oferece ao mercado e acaba depreciando bastante o preço do produto. Acontece também, de outro lado, já que não há armazenagem suficiente nas propriedades rurais, e o Brasil hoje já chega a um déficit de 120 milhões de toneladas, de onde a gente não tem onde guardar, as indústrias, e elas precisam funcionar o ano todo. Então, elas se veem obrigadas a investir em armazéns e precisam formar esses estoques agora, no momento da safra. Então, elas vêm com uma pressão negativa para poder justificar o investimento que fizeram em armazéns e também por causa que elas têm que carregar esse estoque o ano todo, com um custo de juro bastante alto e em elevação, né? Hoje nós estamos com uma Selic de 15%. Isso faz também uma pressão negativa nesse momento de colheita. E logo lá na frente, o mercado futuro já sinaliza isso, lá em dezembro, janeiro, os preços voltam a subir novamente, justamente porque não houve no país uma formação de estoque de passagem entre uma safra e a próxima safra, que seria a primeira safra do ano que vem. E então se criam ciclos de altas e baixas de preço bastante significativos entre uma safra e outra em poucos meses, o que justificaria
do ponto de vista econômico, obviamente, é o investimento em armazenagem. Acontece que hoje o Brasil, embora se anuncie que o PCA ainda tem recursos para armazenagem, na prática, principalmente os médios e pequenos produtores, não conseguem acessar esses recursos. Há um grande problema no PCA, que é o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, que faz parte lá do Plano Safra, em dar recursos para quem precisa e quem está pedindo. As indústrias que fabricam silos, Simone, no Brasil, armazéns, secadores, elas têm uma carteira de pedidos bastante grande de produtores que estão aguardando as instituições financeiras liberarem seus financiamentos. Então, a gente tem, de um lado, um déficit de armazenagem enorme, que obriga os agricultores a venderem, a colocarem praticamente fora a sua produção, a preços baixos. Isso tira a renda, obviamente, do agricultor. Do outro lado, encarece o processo industrial seguinte, seja na cadeia da proteína animal, seja na cadeia, por exemplo, dos biocombustíveis ou milho para alimentação humana, e acaba que esse produto, ao final das contas, lá para o consumidor final, fica mais caro. Então, é um processo de perde-perde. E agora vocês vão começar a noticiar, porque as colheitas dessa segunda safra se iniciaram lá no Centro-Oeste, em especial no Mato Grosso. Certamente vocês vão mostrar imagens de milho sendo colocado a céu aberto. Todo ano isso se repete e a gente não consegue fugir desse ciclo vicioso que tira a renda do agricultor e que gera custo para o consumidor. Então, nós precisamos quebrar isso com uma política pública mais incisiva para a armazenagem de grãos. Esse é um dos cenários que faz com que, em certos momentos, haja uma queda grande no grão e, em outros momentos, um valor bastante alto por não ter formado estoque, e aí gera inflação de alimentos. Então, a gente precisa mudar esse cenário no Brasil. Esse é um dos desafios. Existem outros desafios que a gente pode conversar na sequência. Paulo, ainda em relação a esse desafio, esse grande desafio que é a armazenagem, a gente sempre trata aqui, né? É um gargalo que as associações, enfim, o setor sempre está trazendo aqui para a gente. Como você colocou, tem essa volatilidade em relação a esses estoques de passagem, tanto a primeira, a segunda safra já iniciando a colheita aqui, mas falta essa armazenagem. A gente já mostrou aqui em outras ocasiões os caminhões guardando aí o produto a céu aberto, só que fica à espera também dessa venda, ou seja, não é um lugar adequado para guardar aí o produto, não é, Paulo? E em relação ao PCA, que ainda o governo diz que ainda existem recursos, mas você colocando aí em relação a essa dificuldade nesse acesso, você acredita que pode melhorar com o novo Plano Safra, que já está aí prestes a ser anunciado? Olha, eu torço para que melhore, né? Mas o cenário dá indicativos de que isso não aconteça. Primeiro, em função de falta de recursos. Segundo, dos bancos estarem mais reticentes no oferecimento de crédito para agricultores. Terceiro, pela alta dos juros. Então, tudo isso gera um cenário que não nos deixa muito otimista para o próximo Plano Safra e nos deixa, inclusive, preocupados quanto a essa questão. Aí você falou há pouco aí sobre a questão de Plano Safra, falou sobre a questão do seguro agrícola, que é outra coisa que nos pegou essa semana que passou de surpresa, em função desse contingenciamento do seguro agrícola, e no momento em que muitos agricultores estão esperando, principalmente os que estão lá no Rio Grande do Sul, um socorro. E o seguro é feito para isso, para esses momentos de calamidade, de perda de safra em função de clima. É para isso que a gente precisa do seguro, né? Para
não deixar com que a agricultura regional, no caso do Rio Grande do Sul, pereça, né? Mais uma vez, e isso acabe inviabilizando a atividade num estado tão importante, onde começou toda a agricultura brasileira. Então, esse é um problema bastante sério. Para a próxima safra, Simone, nós temos outro problema, no caso do milho, que é a primeira safra que eu falo, de milho, que vai ser plantada aí a partir de agosto, setembro. Então, já está aí na iminência do plantio, que é a questão dos adubos nitrogenados, principalmente a ureia, para milho. O milho consome bastante nitrogênio. E a guerra lá no Golfo, a guerra do Irã com Israel, isso fez com que as empresas que vendem fertilizantes no Brasil tirassem as listas de preço dos adubos nitrogenados, em especial aqueles que, no caso, é a ureia principalmente. E aí, além de não sabermos quanto que vai custar esse fertilizante para essa próxima safra, e para quem planeja com bastante antecedência a segunda safra, que é plantada lá em fevereiro em diante, a saber o quanto que vai custar a sua agricultura, né, a sua lavoura, em função desse momento difícil, e é um momento onde a gente está planejando a safra de verão, a safra de milho, a primeira safra, não termos esses preços. Então, a gente fica bastante preocupado, porque o milho é totalmente dependente de uma fonte de fertilizante de nitrogênio externa, né? Diferente da soja, que consegue captar o nitrogênio da atmosfera, o milho não. O milho precisa ser suplementado com nitrogênio que vem dos fertilizantes. Então, é um cenário preocupante. Tivemos alta também essa próxima safra nos defensivos, eles vêm crescendo os preços ao longo dos últimos meses, isso em função de alta do dólar também, em certo momento, e essa instabilidade. Então, também temos aí uma preocupação do custo dos nossos defensivos para a próxima safra. É uma safra bastante desafiadora, os preços futuros eles não indicam uma recuperação significativa que compense o custo extra que está sendo formado, né, ou sinalizado para a formação dessa safra. Então, a gente percebe provavelmente um desestímulo no plantio de milho da primeira safra, e também uma redução, para quem plantar um milho, uma redução de margens. Isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para a cadeia do milho como um todo, né? Para o consumidor, que acaba que, uma vez que a gente não plante numa quantidade boa esse milho na primeira safra, e que a gente não colha os 25, 28 milhões de toneladas, isso vai fazer uma pressão sobre os preços de alta. Mas vai acontecer que muitos poucos produtores terão milho nesse momento que os preços subirem, né? E então eles não vão usufruir desse momento, justamente por aquele primeiro ponto que eu havia falado, porque não carregaram estoque, né? Não tiveram espaço, não tem armazéns para carregar esse estoque e oferecer esse produto lá na demanda mais elevada. Então, é bastante preocupante. Do outro lado também, Simone, o Irã, ele é um grande comprador de milho do Brasil. Tem sido, ao longo dos últimos anos, um dos 3, 4 principais destinos. Em especial, esse ano, até o mês passado, foi o nosso principal destino de milho. Tá certo. O Brasil já exportou 6 milhões de toneladas esse ano, e isso também preocupa por uma demanda que eles têm com o nosso milho. Paulo, vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente retoma depois dos comerciais para dar continuidade nessa safra de verão aí que você está levantando todos esses pontos, viu? Não sai daí que o intervalo é rapidinho.
Estamos de volta aqui no AgroMais com o programa Todos os Grãos e hoje nós estamos conversando com o Paulo Bertolini, que é presidente da Abramilho, né? No bloco anterior falamos bastante em relação ao milho segunda safra, que já está sendo colhido, desafios diante de um orçamento apertado do governo federal, não é, Paulo? Também para o seguro rural com esses cortes para o seguro rural deste ano de 2025, um corte de 42%. Desafios também, você colocando para a gente em relação ao plantio, né, do milho primeira safra, o milho verão. É uma safra desafiadora diante de todo esse contexto internacional que a gente vê, esse conflito, não é, entre Israel e Irã, com os Estados Unidos também participando do conflito, ou seja, atenuando cada vez mais essa tensão, e pode, mesmo que o Brasil, estando tão longe da fronteira deles, né, reflete muito para cá, por isso toda essa tensão dos nossos produtores, não é? Exatamente isso. E tem outros problemas acontecendo aí na cultura do milho, porque a nossa agricultura de milho, Simone, ela 95% mais ou menos, ela é proveniente de biotecnologia. Então, quando a gente vai produzir um milho aqui, precisa, com um determinado evento de biotecnologia, seja a transgenia ou uma edição gênica, esse evento ele precisa ser aprovado nos países de destino. Então, os órgãos regulatórios desses países de destino fazem os testes, avaliam e aprovam essa tecnologia. Aí sim as empresas que desenvolveram esse evento de biotecnologia disponibilizam as sementes para serem vendidas aqui no Brasil, enfim. A gente sabe que cada evento novo de biotecnologia ele traz ganhos, ou economia, ou maior produtividade, ou maior qualidade do grão para quem produz. Então, obviamente que nós, como produtores, a gente sempre está buscando que essas tecnologias estejam disponíveis o mais rápido possível para a gente. Até porque nós temos uma agricultura produzindo num clima tropical e subtropical, e muitas dessas tecnologias, diferente dos países do clima temperado, elas se perdem mais rapidamente. Então, a gente precisa repor isso rápido. E hoje, basicamente, a União Europeia e a China têm definido, no caso do milho, a velocidade com que os agricultores brasileiros têm à disposição deles esses novos eventos de biotecnologia, porque esses dois países são importadores de nossos milhos e eles geram uma grande pressão e uma velocidade sobre esses processos aprovatórios que não são compatíveis com a nossa necessidade. Então, cria-se uma assincronia entre as aprovações do Brasil e as aprovações desses países. Para exemplificar, nós temos aí um produto que já está disponível tecnicamente, disponível, vamos dizer, do ponto de vista legal, para ser comercializado no Brasil há 5 anos, para a lagarta do cartucho, mas que a China ainda não aprovou, nem a União Europeia ainda não aprovou. Então, nós precisamos de um produto que nos ajude a controlar a lagarta do cartucho, estamos na dependência desses dois blocos comerciais, aí, ou a China e mais a União Europeia, liberarem o nosso produto, esse evento. Então, a gente está muito suscetível, e isso nos preocupa, porque há uma questão ideológica como pano de fundo, muitas vezes, principalmente por parte da União Europeia, que não tem uma adesão à biotecnologia, isso é público e notório, e aí eles bloqueiam ou eles fazem com que o processo não ande na velocidade que nós gostaríamos. A mesma coisa da China. A China, por um lado, ela já é o segundo maior produtor de milho do mundo, somente atrás dos Estados Unidos. O Brasil é o terceiro maior produtor, mas ela, eventualmente, um ano ou outro, precisa importar
uma quantidade para suprir o seu mercado, já que ela não é ainda autossuficiente no milho. Só que ela está começando a desenvolver biotecnologia lá naquele país. Existem empresas trabalhando com isso, e, de certa forma, o interesse delas é desenvolver a própria biotecnologia e não a comprar. Isso é o que nós, como produtores, temos de percepção, e não comprar um produto pronto proveniente de um outro país usando essa biotecnologia. Esses são alguns desafios em relação à adoção de novas tecnologias aqui no Brasil que a gente tem. Temos também, né, Simone, como você sabe, levado bastante paulada, né, da questão ambiental, embora no caso do milho, a gente tem uma planta C4 que captura o carbono da atmosfera, fixa esse carbono. É uma agricultura bastante sustentável, não diria só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social e também econômico. Então, ela é uma cultura que se desenvolve em todos os municípios do Brasil. Planta-se milho praticamente todos os meses do ano. Quer dizer, a gente tem em todos os tamanhos de propriedade também, né, com diferentes níveis de tecnologia. Então, a gente tem uma cultura bastante democrática, talvez seja a agricultura mais democrática que existe, né, nesse aspecto de amplitude, de flexibilidade, é o milho. Então, é bastante importante quando a gente fala e discute o nosso posicionamento como agricultores, é que toda a tecnologia nova, seja ela através da biotecnologia, sejam os defensivos novos, novas moléculas, eles vêm para substituir moléculas menos eficientes. Então, as novas tecnologias tendem a ser mais seguras, mais eficazes e mais baratas. Então, a gente procura, em via de regra, sempre estar aberto a essas novas tecnologias, justamente por essa questão lógica do lançamento que elas acabam embarcando. Ô Paulo, sendo a China aí o segundo maior produtor de milho, ainda não sendo totalmente, né, não tem essa autossuficiência, porque precisa alimentar em muito a sua população, quanto que vocês acreditam que ela possa comprar este ano ainda de milho? Ainda tem muita coisa para acontecer quando a gente fala dessa compra dos chineses, e as exportações, como é que andam? Então, lá em 2023, né, a China foi o nosso... Ela começou a comprar milho muito recente do Brasil, lá no final de 22, e em 23 ela foi o principal destino do milho brasileiro. Já no ano 24, ela caiu, que foi o ano passado, para uma quantidade muito menor de milho. Mas, para a China, o Brasil passou a ser a maior origem, a principal origem. Então, ela fez uma troca entre Brasil e Estados Unidos, parcialmente da sua produção, dando a preferência ao milho brasileiro. Isso é em decorrência da qualidade, obviamente, do nosso milho, da forma como ele é produzido de forma sustentável, pelo preço que ele tem, obviamente, porque se fosse um produto caro, talvez eles não comprassem, e também uma questão geopolítica nas relações dos Estados Unidos e China. E aí eles privilegiam o milho brasileiro. Mas, de outro lado, a gente tem, por parte da China, muito recentemente, a aprovação do sorgo. O sorgo é uma alternativa bastante interessante para o Brasil. Ele vai crescer muito no Brasil e a China abriu as portas, né? Nós agora, em agosto, devemos receber uma comitiva chinesa que vai fazer a vistoria para terminar todo aquele protocolo fitossanitário, uma vistoria em campo, em unidades de processamento de sorgo no Brasil. E aí, com a habilitação das empresas que vão exportar, o Brasil estaria apto a começar a exportar sorgo para a China. A China consome muito sorgo. Esse sorgo vai para a ração animal, principalmente, e também para a produção de uma bebida alcoólica muito apreciada, uma bebida alcoólica
popular na China, que é feita a partir do sorgo. Então, a gente tem um potencial bastante grande de crescimento no sorgo. A outra boa coisa é que a China liberou também a importação do DDG. O DDG é um coproduto do processo da industrialização do milho. Na geração do etanol, se produz esse DDG. O DDG tem alto teor de proteína. E essa combinação de processo feita no Brasil consegue praticamente dobrar o valor agregado do milho que a gente produz aqui. Ao invés de exportarmos ele in natura, a gente processando através do etanol, ainda gerando esses coprodutos, e o principal é o DDG. Isso nos dá uma agregação de valor de quase 100% ao valor do milho inicial. E essas indústrias de etanol, essas usinas que estão se instalando no Brasil, já estão, algumas delas, se preparando também para receber o sorgo, e elas estão basicamente nas fronteiras agrícolas, onde a logística ela não atende à necessidade da agricultura brasileira. Nós temos uma deficiência de logística, deficiência de armazenagem, e aí elas estão dando liquidez ao milho nessas regiões. E tem sido um grande aliado do produtor brasileiro esse processamento, e eu espero que eles continuem investindo, crescendo, porque aí há mais espaço de produção para milho no Brasil, de geração de coprodutos e também do sorgo. Tá certo. Paulo, infelizmente o nosso tempo já esgotou aqui, mas a pauta, quando a gente fala do milho, ela é muito grande, extensa. Essas oportunidades aí, muito bem-vindas, né, em relação ao sorgo e ao DDG. Paulo, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa Todos os Grãos, viu? E até uma próxima oportunidade para a gente avançar em mais assuntos. Obrigado, Simona. Um grande abraço para você e para todo mundo aí. E obrigada a você também pela sua participação aqui com a gente, né, na audiência, assistindo aqui todo o nosso programa. Continue aqui acompanhando a programação do nosso canal totalmente dedicado ao agronegócio. Até o próximo programa. Tchau, tchau.